Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam 309% em crianças. O boletim da Fiocruz mostra crescimento expressivo também em média móvel na faixa de 5 a 11 anos. Outra doença que está aumentando muito é a bronquiolite, que acomete as crianças menores de 2 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Genaro para explicar as recomendações e para evitar o contágio da doença. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao RF News. Boa noite, obrigado. Doutor, nós começamos falando sobre a lotação, nas UTIs pediátricas, tanto as lotações dos hospitais privados, como também os hospitais aqui da rede municipal e estadual. Agora, houve algum alívio ou a situação continua complicada? A situação continua complicada, a gente tem uma lotação, os leitos de UTI municipais estão cheios e no sistema particular também temos uma lotação expressiva que impacta no fim nos prontos-socorros e nos pronto-atendimentos, onde você tem crianças que deveriam estar internadas, elas têm que ficar em observação nesses locais que não tem tanta estrutura. E nós gostaríamos de saber, então, para as mães, o que pode ser feito para essas crianças, principalmente os bebês até 2 anos, como que a gente pode evitar o contágio aí de uma gripe que pode se transformar numa bronquiolite? Perfeito. As medidas são as mesmas que a gente tem visto aí em relação à Covid desde o início da pandemia. Evitar o contato com pessoas doentes, então adultos sabidamente doentes, que estão com tosse, coriza, febre, evitar o contato com crianças pequenas, fazer a higienização das mãos, atualizar o calendário vacinal, tomar todas as vacinas que estão no calendário vacinal e evitar o contato com o rosto, evitar o contato com as crianças que são menores, que têm menos de 2 anos, elas não podem usar máscara, porque elas têm um risco de sufocamento muito grande. Então, pedir para as crianças maiores, quando tem aglomeração, quando tem contato com essas crianças pequenas, para usar máscara e tanto as crianças quanto os adultos que têm sintomas respiratórios evitarem entrar nas escolas ou ter um contato maior com essas crianças pequenas. Acho que isso minimiza um pouco essa situação, que vai durar pelo menos aí até o fim de agosto, começo de setembro, a gente imagina, por conta desse período de tempo mais frio e mais seco. Sim, a gente mostrou ontem também a lotação do Hospital Ouro Verde, mostramos aqui ao vivo, então é muito importante que as mães também possam tomar essas precauções. De repente, tem um filho mais velho que está doente, ela pode isolar aquela criança para não ficar tão perto do bebê, ou não expor essa criança até 2 anos de idade a uma festa que tenha muitas pessoas, aglomeração, também é uma dica importante, doutor? Acho que evitar aglomeração com criança pequena é o principal. Às vezes, fazer o isolamento, dependendo de onde você mora, é uma coisa muito difícil de ser feita. É difícil, em casas com 2, 3 cômodos, você conseguir isolar uma criança doente. Mas se você puder fazer com que essa criança mais velha, por exemplo, lave bastante o nariz, faça inalação com soro, lave bastante as mãos, especialmente quando for chegar perto ou quando for encostar no irmão, na criança mais nova, isso já minimiza bastante a chance de infecção. E agora vamos explicar, então, o que é a bronquiolite aguda, que causa essa internação nas UTIs pediátricas. O que é, doutor? Explica pra gente. A bronquiolite, ela é sempre devido a uma infecção por vírus. Então, o vírus entra nas vias aéreas, ele chega até os pulmões e ele vai causar uma inflamação no pulmão. Não é uma pneumonia e também não é um quadro de asma. Os sintomas são muito parecidos, vai ter tosse, vai ter nariz escorrendo, pode ter uma febre baixa e vai ter cansaço. Mas, diferente da pneumonia e diferente da asma, a criança vai chiar, ela vai ter um cansaço, mas a gente não tem medicações que vão resolver esses sinais e sintomas, não adianta dar antibiótico, por exemplo, porque é uma doença causada por vírus, e quando eu faço aerolim, quando eu faço aquelas medicações
para asma, como corticoide, ou até inalação com um beta-2, né, um broncodilatador, essa resposta é muito ruim, porque o que acontece é que você vai ter uma grande inflamação, uma descamação, na verdade, da pele que reveste o pulmão, e a passagem de ar fica interrompida. Então, essas crianças, principalmente as menores de 2 anos, elas vão sofrer mais por conta desses sinais e sintomas. E, assim, o lado bom é que, se é que existe o lado bom, é que, na grande maioria das vezes, são sintomas leves, que vão piorar mais ou menos no 4º, 5º dia do começo dos sintomas, mas que, na grande maioria das vezes, o tratamento é só de suporte, é só de sintomáticos. Então, você faz um analgésico, faz um antitérmico, lava bem o nariz, faz inalação com soro, e a criança vai passar por esse período mais crítico e não vai ter sequela nenhuma, vai seguir a vida dela. Uma porção muito pequena das crianças vai precisar de atendimento médico, uma porção menor ainda vai precisar de internação. O que a gente está vendo hoje é que, como está tendo tanta criança doente ao mesmo tempo, a quantidade de internações tem aumentado. Mas isso não significa que é uma quantidade maior de crianças, é porque a gente está tendo mais criança doente ao mesmo tempo, mas a proporção de crianças que estão precisando de internação continua mais ou menos a mesma. Então, por exemplo, a utilização de corticoide ou até mesmo aerolim, né, nesses quadros de bronquiolite, eles podem piorar o quadro, é isso? Podem piorar porque o corticoide, por exemplo, ele pode aumentar o tempo de doença, porque você vai fazer uma diminuição do sistema imunológico, mesmo que seja leve, e vai aumentar o tempo que o vírus vai estar ali se replicando, né, se reproduzindo. E o beta-2, o aerolim, o broncodilatador, um dos efeitos colaterais dele é fazer taquicardia, aumentar a frequência do coração. As crianças muito pequenas ficam irritadas. Quando elas ficam irritadas, elas começam a chorar. E se elas choram, elas ficam mais cansadas. Então, ao invés de melhorar o sintoma, eu estou piorando o quadro da doença. Sim. Agora, fisioterapia respiratória, no caso desses bebês que não andam ainda, eu acho, principalmente os bebês abaixo de 1 ano, né, que não andam ainda, é interessante, né, porque ajuda ali a que essa secreção possa ser expectorada, né? Sim, exatamente. Sempre tomando cuidado para que a criança não fique agitada demais, porque, como eu falei, né, se ela fica muito agitada, ela chora e piora o cansaço. Mas a fisioterapia respiratória é um grande aliado nesses casos, sim. Então tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para o senhor hoje à noite no Hospital Ouro Verde. Obrigado, boa noite.